Buenas galera, eu sou o Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje a gente está começando uma coluna nova, é uma coluna que eu já estou querendo fazer há um tempo e eu fiquei os últimos meses planejando como é que essa coluna ia funcionar. E o foco dela vai ser para apresentar para vocês quadrinhos que são fora do nicho dos mangás. Eu já fiz alguns vídeos que nem as minhas HQs favoritas, vocês já viram várias indicações tanto em unboxing quanto nas leituras do mês, mas agora essa coluna ela vai ser meio focada que nem os nossos vídeos de quinta. Nós vamos ter uma HQ que vai ser o tema do vídeo e eu vou falar um pouco dela, eu vou apresentar um pouco dela. E para começar, vamos começar com o pé direito. Vamos falar da minha HQ favorita. Hoje nós vamos falar de Black Sad. Bom, antes de começar, vamos apresentar melhor a coluna, né? O que é o Itadakimasu Comics? Essa coluna, a princípio, ela vai ser uma vez por mês, mas não vai ser fixo, tá, pessoal? Pode ser que talvez num mês eu tenha um unboxing, ou talvez eu tenha algum vídeo de lista, algum comentário de anúncio, alguma coisa assim para aparecer, e talvez ela não ocorra. Mas a ideia é que pelo menos uma vez por mês eu tente fazer esse vídeo do Itadakimasu Comics, trazendo uma HQ para vocês, né? Eu sei que o nosso nicho aqui, o nosso foco são os mangás, mas já teve gente nos comentários me pedindo dicas de HQs, perguntando que tipo de quadrinhos eu gosto além dos mangás, e eu acho que vale muito a pena a gente conversar um pouco disso, tá? Sem obviamente tirar o foco dos mangás. Os mangás são o nosso foco, eu não vou mexer na coluna de quinta, mas vai ser interessante a gente conversar um pouco de outras obras, sabe? Falar um pouco de alguns quadrinhos europeus, até mesmo falar um pouco de Marvel e DC, que tem obras muito legais para quem quer sair dos mangás, sabe? Eu comecei minha coleção com mangás, vocês já conhecem a história, né? Eu já falei do Dead Man Wonderland, que foi o que começou minha coleção. E depois dele eu comecei a focar muito em mangás, então eu tinha Cardcaptor Sakura, One Piece, Dragon Ball. Lá por 2015 eu comecei a dar um pouco mais de atenção para os quadrinhos num âmbito geral. E isso só enriqueceu ainda mais a minha leitura, né, pessoal? Eu peguei algumas HQs de super-heróis, Marvel e DC, alguns quadrinhos clássicos da Vertigo e também alguns quadrinhos mais alternativos, alguns quadrinhos europeus que saem por editoras que nem a Mino, a Nemo, no caso de Black Sad, né, que é da SESI. E tem coisas muito boas, pessoal, e eu acho que essa vai ser a ideia do Itadakimasu Comics, tá? Então acompanhem esses vídeos também, eu espero que eles ajudem vocês também a conhecer um pouco mais de quadrinhos e a experimentarem coisas novas. E quem me acompanha aqui já lê esse tipo de material, comentem o que vocês também acham, deem sugestões de obras que vocês querem ver eu falar. Se eu tiver ou se eu não tiver eu vou atrás, e se eu tiver eu com certeza vou querer falar. Então vamos começar. Black Sad é uma obra espanhola, ela é escrita por Díaz Canales e desenhada por Guarnido. Originalmente ela tem 5 volumes, tá? E é muito interessante porque os 5 volumes, na verdade agora na Espanha, depois de muito tempo, tá saindo um 6º e um 7º volumes que a princípio vão fechar Black Sad. Por que é interessante? Porque Black Sad não é necessariamente uma obra contínua, tá? Não é como um mangá que vocês tem que ler o 1, o 2, o 3, o 4 até a obra acabar. Não. Todos os volumes de Black Sad são meio que independentes um do outro. Eles têm ali uma pequena conexão, por exemplo,
Acontece um negócio no final do 2, o Black Sad faz uma promessa para uma pessoa, e aí o 3 acontece porque ele foi cumprir essa promessa. Mas não é determinante, sabe? Tu não precisa saber qual foi a promessa que ele fez, porque não vai fazer parte da história, só vai ser o motivo para ele estar naquele acontecimento. E aí depois o 4 acontece porque ele está voltando para casa e acontece no meio do caminho. Então, não são obras necessariamente contínuas, elas têm só uma conexão ali para criar um fluxo temporal. Mas vocês podem muito bem começar lendo pelo 2 ou pelo 4 e vocês não vão sentir falta do resto. Dá para ler de um modo bem solto, bem fluido. A SESI, eu já falei até num dos vídeos recentes, a SESI parou de publicar quadrinhos no Brasil. Ela tinha Verões Felizes, eu já mostrei ele aqui em alguns vídeos para vocês. Ela tinha Valerian também, que eu também tenho na minha coleção. E Black Sad. E um pouco antes dela parar de publicar quadrinhos, a última coisa que ela lançou foi Black Sad em edição integral. E o que é essa edição integral, né? É um volume único, grandão, com todos os 5 volumes. Os 5 estão lá dentro. E essa edição é bem fácil de achar na Amazon, então se vocês gostarem de Black Sad, tentem dar uma olhada na integral, ou talvez procurem avulso, acho que ainda tem todos eles disponíveis, mas pelo preço eu acho que vale mais a pena vocês já irem direto na integral, que vai ter toda a coleção. O que é Black Sad? Em Black Sad a gente vai acompanhar a história do protagonista, John Black Sad, né? Black Sad é o nome dele. Ele é um gato, literalmente. Ele, aqui ó, abrindo a gente tem a imagem inteira dele. Como vocês podem ver, Black Sad se passa naqueles mundos, eu não sei a palavra certa, é uma palavra meio difícil, mas em que as pessoas são animais, né? Tem aquele filme da Disney, Zootopia, que é mais ou menos isso, em que os animais são pessoas, eles vivem a vida deles como pessoas. E é nesse tipo de cenário que nós vamos acompanhar. E também é um cenário que não só tem os animais, mas ele é um cenário que remete àquelas histórias noir, aquelas obras mais com um estilo de arte que lembra muito os anos 50, talvez os anos 20, né? Uma coisa mais sobretudo, chapéu de ponta, aquelas histórias de detetive, histórias policiais. O Black Sad, ele é um detetive particular, e nesse primeiro volume, que é Algum Lugar em Meio às Sombras, a gente vai acompanhar o Black Sad investigando um assassinato. Só que é um assassinato muito importante, porque é o assassinato do grande amor da vida dele. E isso mexe muito forte com ele. Não é só mais um caso que ele está investigando, ele está tendo que investigar quem matou ela. E isso deixa ele com os nervos à flor da pele, ele está irritado, ele está explodindo, porque ela morreu. Então, esse primeiro volume é muito interessante, porque ele carrega um sentimento, ele tem um mistério ali, a gente quer saber quem foi que matou ela, tanto quanto o Black Sad a gente também quer saber, mas eu vou dizer que ele não é o meu volume favorito da obra, porque logo depois que ele termina, a gente vai para o segundo volume, que é Arctic Nation. E esse volume, gente, isso aqui é uma obra de arte. Esse volume aqui, ele vai nos entregar um negócio que a gente não estava preparado. E eu falei antes para vocês que a gente está começando com Black Sad porque ele é o meu quadrinho favorito. Eu já tinha falado antes que eu queria fazer o vídeo de Scott Pilgrim contra o Mundo. Mas na hora de gravar eu pensei e eu disse não. Vamos fazer de Black Sad, porque vamos começar com o pé direito.
Eu já falei para vocês de Your Lie in April, que é o meu mangá favorito. E agora eu tô falando de Black Sad, que é o meu quadrinho favorito. E se eu fosse listar toda a minha coleção, o primeiro lugar é de Your Lie in April e o segundo é de Black Sad. E o motivo é esse volume 2. Arctic Nation, ele é um absurdo, gente. Aqui nesse volume a gente vai acompanhar uma história que vai mexer com pedofilia, vai mexer com racismo, com temas sociais muito pesados, muito agressivos, e ele faz isso de uma forma sem querer ser sensacionalista. Ele vai tocar no calo, ele vai tocar na ferida de uma maneira muito bem feita, de uma maneira amarrada, que a gente fica o volume inteiro com o coração na mão, porque a gente ainda não consegue entender, até a última página a gente não entende o que está acontecendo. É muito forte, é muito pesado as conclusões, principalmente na questão do racismo. É muito focado principalmente no racismo. É uma cidade do interior em que tem uma separação muito grande entre brancos e negros, e é muito forte, é muito pesado, e eu acho que é uma das coisas mais fortes que eu tenho na minha coleção. E eu tenho coisas muito fortes, pessoal, mas o que Arctic Nation apresenta aqui é um absurdo, é um absurdo. Depois disso a gente vai ter ainda Alma Vermelha, que é o terceiro volume, e O Inferno, o Silêncio, que é o quarto volume. Não vou falar muito deles porque eles têm umas histórias bem peculiares, muito deles que destoam um pouco das outras. Eu não listaria ali entre as... Eu botaria assim ao quarto e o quinto lugar da coleção, né? Para mim a melhor é a Arctic Nation, e depois vem a última, que é Amarillo. E essa aqui também, gente, eu acho que assim, ó, se não fosse a Arctic Nation, essa aqui era o melhor volume, e bem disparado, porque isso aqui mexe comigo num nível quase... Eu não vou dizer Your Lie in April porque seria muito forte, mas aqui vai para um lado sentimental, um lado que dói no coração. A gente termina... Eu terminei chorando esse volume porque ele machuca o leitor, ele machuca. É um volume incrível, não tão pesado quanto Arctic Nation. Arctic Nation vai para um volume muito mais pesado, com toda a questão social que eu falei para vocês, mas Amarillo vai para um lado que ele vai fazer a gente tentar refletir sobre o lado bom da vida, sabe? Depois de 4 volumes que são muito sofridos pro nosso protagonista, né? Que nem eu falei, no primeiro a ex-namorada dele morreu, no Arctic Nation ele vai enfrentar racismo, ele vai enfrentar pedofilia, ele vai enfrentar coisas fortes. No terceiro, que é o Alma Vermelha, tem toda uma questão de uma ameaça nuclear. O Inferno, o Silêncio vai para um lado mais do misticismo, mas todos com histórias carregadas, todos com histórias sobre morte, sobre o lado ruim das pessoas, né? Uma coisa meio... o lado podre da sociedade. O Black Sad, ele é um personagem que ele é muito cético, porque ele está acostumado a ver o lado ruim das pessoas. Então, as histórias dele são muito pesadas porque ele sabe que as pessoas não prestam. E aí vem Amarillo, e se vocês verem até pelas cores, vocês vão ver que Amarillo, ele tem uma capa já diferente, e é a única em que o Black Sad está realmente feliz, ele está rindo, né? Vocês conseguem ver aí. Porque Amarillo vai nos fazer ver o lado bom da vida. Até dá uma certa emocionada. A gente vai ver o Black Sad vendo um lado bom das pessoas. E é bem legal.
é bem emocionante, ele termina de uma forma muito incrível. E eu acho que é justamente porque Amarillo destoa demais dos outros que torna toda a obra perfeita para mim, sabe? Por isso que eu tenho Black Sad como a minha segunda obra favorita, porque esse conjunto de 5 obras entregam todos os momentos, todos os contextos da vida do protagonista e cada um apresentando um pedaço de quem é John Blacksad. Sabe, eu acho isso muito legal, eu acho isso incrível. Um outro ponto muito positivo, e que talvez seja o grande ponto positivo de Blacksad, é que isso aqui é uma obra de arte não só na questão da história, mas principalmente na questão da arte. Tá? Vocês podem ver que são volumes muito grandes, tá? Assim talvez não consigam ter a noção, mas eu vou pegar aqui, ó. Meu volume de Your Lie in April, tá? Para vocês terem a noção. O Your Lie in April tem um tamanho padrão de mangás, né? Ele é da Panini, padrão básico. Olha a comparação. É muito grande, né, pessoal? O Blacksad é muito grande comparado com o mangá. E por que esse tamanho exagerado? Por que esse tamanho gigante? Por causa da arte. Blacksad tem uma arte que torna ele quase um artbook. Eu brinco isso porque Blacksad, além de tu te deliciar com aquela arte, com aquela história maravilhosa, aquela trama que nos prende, tu vai te maravilhar com a arte, a riqueza de detalhes, o traço do Guarnido é incrível, é algo de outro mundo. Eu vou abrir aqui para vocês terem uma noção do que eu tô falando. Olhem essa página. Isso aqui é uma ideia de tons, é uma ideia de coloração que é algo de outro mundo. Eu vou tentar achar aqui uma outra. Essa cena aqui, ó. Achei ela. Olhem essa riqueza de detalhes no escritório do Blacksad. Isso aqui é algo que... Isso aqui foi feito com cuidado, com uma dedicação que não tem palavras para descrever. Eu acho que de tudo que eu tenho, essa aqui é a arte mais linda. Ela é uma arte que ela enche os olhos do leitor. O leitor fica abismado com o que ele está enxergando. E isso se repete em todos os volumes. Não tem... Eu vou pegar uma aqui de Arc Nation para vocês terem uma ideia. E olhem essa aqui, essa página com a neve. É um espetáculo isso aqui, pessoal. E é todos os volumes, sabe? E a riqueza de cores, a riqueza de detalhes, os tons, o enquadramento. O Guarnido faz um enquadramento que é um absurdo. Tem uma cena aqui, e eu vou ficar mostrando as cenas porque não tem, né, gente? É inacreditável. Olhem essa cena que eu vou mostrar agora. Olhem o enquadramento e os tons da cena. Essa aqui. A sala toda destruída, uma página inteira. Isso aqui eu queria fazer um quadro dessa página, porque eu acho maravilhosa. Eu acho que tem... Ela, depois de toda uma tensão, ela vem essa página, e essa página, ela é belíssima. E esse para mim é o grande ponto positivo de Blacksad, essa arte que obviamente casa completamente com a história. Ela dá aquele ar mais sombrio quando precisa ser mais sombrio, e traz cores mais vivas quando precisa trazer um sentimento de felicidade. O Guarnido consegue, a coloração que ele trabalha nessa arte consegue mexer o sentimento do leitor. Para quem está acostumado com mangás,
é uma experiência muito diferente, é uma forma diferente de ver arte. E eu acho que esse vai ser um grande ponto do Itadakimasu Comics, porque eu vou querer apresentar para vocês muita coisa que foge da forma mangá de contar uma história, né? Hoje mostrei aí para vocês o Black Sad, que tem uma trama mais trabalhada, tem uma arte rica em detalhes. No futuro eu vou falar, por exemplo, de Aki. Eu já falei várias vezes de Aki e eu quero fazer um vídeo dessa obra, porque é algo que é difícil de descrever. E eu acho que essa vai ser a ideia desse tipo de vídeo, tá, pessoal? Mostrar para vocês materiais além dos mangás. Eu sei que talvez alguns nem queiram ver esse tipo de vídeo, não queiram ver esse tipo de material, mas eu acho que para a maioria vai ser muito interessante e vai apresentar para vocês um espaço que talvez vocês até tenham curiosidade, mas não sabiam por onde começar, por onde ir. Eu tive esse problema quando eu comecei a colecionar quadrinhos, e Black Sad é um exemplo. Eu quase não comprei Black Sad porque eu não sabia o que era. Eu ia deixar passar e um amigo me disse: não, Hag, compra Black Sad que eu acho que tu vai gostar. E eu amei. Então eu acho que é essa a ideia que eu quero passar para vocês, tá? Esse sentimento que eu tive quando eu li Black Sad pela primeira vez, quando eu li Pílulas Azuis, quando eu li Aki, O Escultor, é esse tipo de quadrinho que eu quero apresentar para vocês. Bom, por hoje é isso. Esse é o nosso Itadakimasu Comics. Hoje a gente falou então de Black Sad. Eu espero que vocês resolvam dar uma chance. Comentem aqui o que vocês acharam desse tipo de vídeo. Vocês têm curiosidade de ver? Se vocês não se interessam, comentem também. Eu gosto de tirar um pouco a base de como é que o pessoal está recebendo os vídeos. Eu também vou ver como é que ele flui, dependendo dele. Eu tento deixar ele padrão uma vez por mês, ou eu talvez deixo mais esporádico. Vamos ver. Comentem então para vocês me ajudarem a entender um pouco que tipo de obras vocês querem ver eu falar. E deixem sugestões também, se vocês conhecem quadrinhos, conhecem HQs, né? Vocês conhecem mais coisas fora dos mangás, deixem sugestões aqui de materiais que eu tenho que ler, que eu tenho que conhecer. E a gente fica por aqui. Por hoje é isso. Na quinta, voltem, porque quinta-feira vai ser um vídeo muito diferente. Eu vou falar pela primeira vez de uma obra digital, tá? Não vai ser de um volume físico, não vai ser de um mangá que saiu no Brasil. Vai ser um volume digital. É um mangá que é independente, que saiu no Japão. Quem me acompanha no Twitter já sabe de qual mangá eu vou falar. Mas quem não acompanha, volta aqui quinta para descobrir. Até lá!